manhã de segunda-feira em Yokohama, Japão. A seleção brasileira se prepara para retornar ao Brasil depois da conquista do pentacampeonato mundial. Noite de domingo, Uberaba, Minas Gerais. Chico Xavier também faz uma viagem, mas para a pátria espiritual. Ainda encarnado, Chico anunciou sua vontade de morrer num dia em que o Brasil estivesse em festa. Torcedor declarado do futebol brasileiro, no dia 30 de junho de 2002, talvez querendo aproveitar a oportunidade, enquanto o país comemorava, Chico teve uma parada cardíaca e desencarnou aos 92 anos. Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais, mais de 120 mil pessoas acompanharam seu velório. Parece-nos que um espírito da grandeza, um espírito do estágio como de Chico Xavier, realmente tem condições, sim, de escolher o momento de sua partida. Isso denuncia um grau de humildade do Chico que nós devemos nos espelhar. Então, sempre que tivermos alguma dúvida sobre o nosso comportamento como espíritas, busquemos o exemplo de humildade, o exemplo de amor ao próximo, o exemplo de coerência de Francisco Cândido Xavier, que partiu num dia de alegria para o Brasil para não fazer barulho. Chico Xavier foi quem psicografou o famoso livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Ditada pelo espírito de Humberto de Campos, a obra trata o nosso país como uma grande esperança para a evolução da Terra. No capítulo chamado Esclarecendo, Humberto traz a seguinte mensagem: nessa abençoada tarefa de espiritualização, o Brasil caminha na vanguarda. No seguinte, chamado O Coração do Mundo, Jesus fala para Eliú, um dos seus mensageiros encarregado dos problemas sociológicos do planeta. Para esta terra maravilhosa e bendita, será transplantada a árvore do meu evangelho de piedade e de amor. Aqui, Eliú, sob a luz misericordiosa das estrelas da cruz, ficará localizado o coração do mundo. No capítulo A Pátria do Evangelho, Jesus reforça: as injunções políticas terão nela atividades secundárias, porque, acima de todas as coisas, em seu solo santificado e exuberante, estará o sinal da fraternidade universal, unindo todos os espíritos. Diante a tantas suspeitas de desvio de dinheiro, superfaturamento nas obras da Copa e corrupção em outros setores da política, será que podemos nos considerar mesmo o coração do mundo e a pátria do Evangelho? Se nós pegarmos a nossa bandeira, nós temos o verde, que é a cura, né? Depois nós temos o amarelo, que é o emocional. Nós temos o azul, que é a mente concreta, o racional. E temos o branco, que representa o chakra do frontal, que seria uma integração de tudo. Então, na nossa bandeira, se a gente tomar simbolicamente como representação da nossa evolução, ela está mostrando que podemos sim temos capacidade para trazer uma cura emocional. Nós, os brasileiros, temos a liberdade de atuar ou não nessa proposta. E muitas vezes nos tornamos pedras de tropeço na execução e na concretização deste projeto de Jesus. Tempos depois da psicografia de Humberto de Campos, o Espírito, Chico Xavier nos alertou que a pátria seria coração do mundo, pátria do Evangelho, a partir do que nós escolhêssemos. Nós podemos adiar essa proposta com a nossa teimosia, com a nossa precipitação e especialmente com o nosso egoísmo, gerando esses embates, esses conflitos políticos e administrativos que aí estão indignando a população. Então o Brasil será coração do mundo, pátria do Evangelho, sim, a partir das nossas escolhas no bem. Além de ser conhecido pelo futebol, o Brasil é muito lembrado lá fora pela prostituição. Por isso, esta é uma das grandes preocupações do Ministério do Turismo brasileiro durante a Copa do Mundo. Antes mesmo da competição começar, o assunto já ganhou espaço no exterior. Esta notícia de dezembro do ano passado diz: vergonha do sexo infantil no Brasil. Prostituta de 14 anos é usada por trabalhadores onde a Inglaterra irá jogar na Copa do Mundo. Este outro portal diz: prostituição infantil no Brasil
deve crescer para a Copa do Mundo. Eu acho isso de uma gravidade transcendental, fora do normal. E o governo tem que se preocupar com isso, sim. Quando comecei no jornalismo, você ia para o Nordeste, você já via garotinhas de 13, 14, 15 anos se prostituindo. E o governo não sabe disso? Ou está com medo agora, porque é Copa do Mundo e todo mundo vai perceber que isso existe? A imprensa noticia, sempre que pode, em determinadas regiões do país. Há turistas que vêm da Europa pensando muito nisso, né? O turismo sexual, e Deus nos livre quando ainda vem com preocupação de menores de idade. Mas ela existe como resultado de escolhas que as pessoas fazem a partir do que foram educadas. A responsabilidade disso é total, porque somos os brasileiros os primeiros a fazermos realmente a prostituição infantil e adiante, porque não denunciamos quando não há os que agenciam. Outra preocupação do governo é com o tráfico de drogas durante o evento. Esta reportagem feita pelo documentarista Guilhermo Galdos para o canal inglês Channel 4 mostra os preparativos dos traficantes. Se Deus quiser, vai ajudar nós. Nós vai vender papo de quilos por dia. Isso aqui vai ser só o começo. These guys here sell 2 kilos of cocaine a day, and next year for the World Cup they're expecting to double that. A organização que falta às nossas lideranças sobra para o crime organizado. Essa é a grande verdade. E a segurança pode fazer o combate à droga é intensificar agora, que vai ter muito mais gente aqui. Mas isso não significa que vamos intensificar só agora, acabou a Copa do Mundo, vamos diminuir. Não, isso, o combate às drogas tem que ser feita também depois da Copa do Mundo, né? Um menino que leva a droga ganha R$50 por dia. Quando ele vai ganhar isto num trabalho honesto? Não é? Por quê? Porque ele não vai ter acesso. Por que ele não vai ter acesso? Porque ele não tem instrução, não tem informação. Tem que começar pela legislação, né? Pelos políticos. Essa é a grande verdade. Se você não der, por exemplo, ao Ministério Público o poder, a lei para enquadrar determinado tipo de coisa, não vai conseguir resolver o problema. Esse movimento de tentativa de pacificação nos morros do Rio de Janeiro, e em qualquer lugar, em qualquer estado que queira se fazer isso, independente de ser no morro ou não ser no morro, é porque eles tentam, o governo local tenta passar a impressão para a população de que há uma segurança total. Podem votar em mim que nós resolvemos o problema da segurança. Só que o povo que mora lá sabe que não é assim, né? Na pergunta 208 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta para o Espírito da Verdade se o espírito dos pais influenciam de alguma maneira o espírito dos filhos. E o Espírito da Verdade responde que sim, que é dever dos pais educar através do exemplo. E é lá em casa, com o papai e com a mamãe, que nós iremos receber os pilares que nos sustentarão e que nós diremos sim ou não para as drogas, sim ou não para a prostituição, sim ou não para qualquer coisa. De acordo com os organizadores, o trabalho voluntário é essencial para a realização dos mundiais. O Brasil, com mais de 150 mil candidatos no programa de voluntariado da FIFA, ultrapassou a África do Sul, que teve um pouco mais de 70 mil inscritos. Nesta Copa, 14 mil voluntários foram selecionados para atender os torcedores e a imprensa, auxiliar na alimentação e transporte dos jogadores, entre diversas outras funções. Uma característica do povo brasileiro, de pessoas que são bem intencionadas, de pessoas que acreditam que o mundo pode ser melhor, que as coisas podem ser melhor, isso é um lado bom. Isso indica naturalmente a índole brasileira. O brasileiro tem esse perfil espontâneo de ajuda. O brasileiro tem dentro de si, e isso não é só o brasileiro, o ser humano tem isso. Eu não acho que evidencia a solidariedade, não, porque senão esse número estava aí fazendo fileiras para serem voluntários em casas, em trabalhos sociais, de grande monta, de grande representatividade ou não. No próximo bloco, qual o verdadeiro legado da Copa para o Brasil? E como a paixão nacional é capaz de incentivar crianças e adolescentes a mudarem de vida. A gente já volta.